No âmbito da unidade curricular de Semiótica de Comunicação lecionada por Vânia Baldi, foi-nos pedida a análise de um objeto de comunicação de acordo com a semiose de Roland Barthes. Após estudar esta semiose com mais atenção, compreendendo os seus princípios e conceitos envolventes, selecionamos o objeto que viríamos a analisar. Neste caso, um pequeno documentário lançado no âmbito da celebração dos 40 anos da existência da cultura punk. Analisamos este vídeo tendo em mente a semiose de Barthes, por forma a identificar as suas componentes semióticas de acordo com este autor. Falaremos brevemente dos princípios presentes na semiose de Barthes, pelos quais nos guiamos para analisar este vídeo de um ponto de vista semiótico. Por forma a contextualizar, falaremos dos vários componentes semióticos presentes no vídeo e faremos uma breve conclusão com as nossas considerações finais. A semiose de Barthes é uma semiose baseada na translinguística, ou seja, uma semiose que considera que existe um significado em tudo o que existe. Todos os objetos, crenças, entre outros, transmitem significado, não sendo este apenas transmitido por linguagem. Qualquer objeto tem uma função óbvia e literal, mas também pode ter significados anexados que não são tão óbvios. No entanto, são considerados universais numa ou mais sociedades devido à significação que lhe foi atribuída ao passar pela cultura. Esta semiose, ao analisar todos estes elementos que não são linguagem, não pretende descobrir para que serve dito elemento e qual a função que desempenha. Interessa, sim, investigar e compreender as alterações culturais que lhe forneceram os seus novos significados. Por exemplo, nós associamos em lápis de cor a cor de pele a uma coloração rosa clara. Originalmente, esta cor era uma cor como qualquer outra, sem um nome associado. No entanto, ao passar pelos valores culturais e sociais, adquiriu este significado, refletindo os valores racistas da mesma. A esta semiose estão associados vários conceitos que o permitem compreender e analisar objetos de acordo com a mesma, como, por exemplo, função signo, o conceito de desviar a atenção da função literal do elemento em questão e remeter para as interpretações culturais associáveis aos signos. Mitologias, ou clichês, que derivam da representação dos significados, e a denotação e conotação, sendo a denotação a primeira análise que se aproxima do consensual, e sendo a conotação associada aos sinais aparentemente óbvios devido a ideologias sociais. Então, a intenção do autor é resumir a história do Melbourne Punk no mini documentário com o auxílio de artistas e do fundador do Baikal Studios, Quincy MacLean, que ajudou artistas a ganharem reconhecimento. Ao resumir, e para se entender este movimento, fala-se de como surgiu o punk, da atitude de não querer saber de nada, do que se tratava, das pessoas a expressarem-se e de como muitas pessoas não gostavam deste movimento porque não agradava. E era suposto o punk não agradar. A ideologia que pretende transmitir é que toda a gente deve ser livre de se expressar e fazer as suas próprias escolhas, e não deve sofrer consequências por causa delas. A cultura punk deriva da palavra punk, teve na sua origem a palavra inglesa do mesmo nome, tem no seu significado um completamente fora de comum à época. Normalmente era associada que era um indivíduo ou a um aglomerado antissocial. No vídeo analisado podemos conferir várias características clássicas associadas, tais como a agressividade, a rebelião, a anarquia, a negatividade. Porém, conseguimos ver bem representado nuances subtis, como por exemplo a forte presença do álcool, a excitação de ser algo novo e provocante, a característica de não ser feito para agradar e sim como uma forma de exprimir. Ao abordarmos o vídeo de acordo com a semiose de Barthes, logicamente procurámos também clichês e mitologias escondidas que poderiam estar presentes ao longo do vídeo e que poderiam apontar para mensagens mais implícitas presentes ao longo do mesmo. Ao analisarmos o objeto, encontramos algumas que se destacam, maioritariamente duas. Primeiramente, destaca-se a mitologia da cultura punk como sendo uma cultura associada primariamente à violência e à criminalidade. Através do caráter agressivo, principalmente da música característica desta subcultura, por exemplo, a música que vai dando ao longo do vídeo no background é música punk, que é característica desta cultura, bem como a natureza dos concertos, cujas informações nos são dadas através de alguns dos entrevistados, como era a natureza caótica do público nos concertos e tudo mais. Realça-se de facto esta mitologia de que a cultura punk é uma cultura primariamente criminosa e violenta, de certa forma. Este mito tem alguma verdade, no entanto é maioritariamente falso. A violência é de facto algo natural na cultura punk, mas não é o principal fator e não é tão importante como a maioria da população pensa. É algo mais relacionado com a maneira como as pessoas que fazem parte desta cultura exteriorizam os seus pensamentos, ideias e até mesmo os seus próprios estados de espírito. Por exemplo, num típico concerto punk, o público acaba por vibrar de maneira tão intensa que acabam por se empurrar uns aos outros e andam aos encontrões, mas lá está, o intuito nunca é o de magoar ou de lesionar alguém, é sempre apenas... É sempre com o intuito de diversão e de lazer
de entrar mais na atmosfera, por assim dizer. Por isso é que as pessoas caem facilmente na mitologia de associar a cultura punk à criminalidade e não se apercebem da falsidade deste mesmo mito. Outra mitologia de grande importância, também de certa forma ligada a esta anterior, é a associação da cultura punk à rebelião forçada e violenta, também demonstrado através de uma imagem no vídeo, penso, se não estou em engano. Este mito é também desmentido por 2 dos entrevistados quando referem que no coração da cultura punk está um grande gesto de recusa e rebelião. Sim, de facto a cultura punk tem como princípios a recusa e a rebelião e lutar contra o sistema e a opressão. Sim, e isto é de facto demonstrado pelos membros da cultura, mas não é da maneira tão violenta e agressiva como as pessoas pintam que é. Os membros desta subcultura manifestam-se mais através do barulho do que de outra maneira qualquer. Aliás, temos a ênfase da música ao longo do vídeo, e a música é um dos principais fatores e um dos fatores mais característicos desta subcultura. Uma música muito violenta, muito pesada, e reforça, lá está, esta ideia de rebelião. Mas também essa ideia de rebelião é mais dada pelos próprios instrumentos do que as líricas. As líricas, lá está, falam sobre esta opressão, a luta contra o sistema, rebelião. É essa a parte primeira da cultura punk, não é a violência. E isto de facto pode ser visto como violento pela sociedade. No entanto, muita gente cai na falsa ideia de que esta violência é o conceito primário da cultura punk e que vai para além do barulho produzido pela música. Quanto à função signo, e por extenso na cultura punk, é referido que o movimento punk surgiu à volta de músicas repetitivas com apenas 3 acordes. A partir daí, toda a subcultura foi adquirindo forma, a partir das suas músicas simples e das suas roupas escuras, etc. Algo que era mera música normal e simples, estes 3 acordes, mais as roupas que são apenas vestuário, e bem como elementos de aparente valor simbólico significativo, acabou por adquirir um maior valor simbólico ao passar por certos valores da sociedade, abrindo caminho para esta subcultura. A maneira de encarar a vida da geração /cultura punk era dada como um fuck everything, devido ao mote de encarar esta vida como sendo demasiado doido, devido à imagem de ingerir o máximo de drogas e álcool possível. Ainda de referir que na cultura era um espaço onde os seus intervenientes tentavam ser superiores aos outros através da sua raiva, do seu vestuário ou da sua maneira de ser irreverente. Visto que ter no coração de ser um punk era ser do contra. Para concluir esta parte, ser punk era ou é algo novo e diferente, porque ser punk é não ser adorado, porque esse era mesmo o objetivo. O vídeo retrata acontecimentos referentes ao punk ligado à cidade australiana de Melbourne e os seus 40 anos de existência na cultura da região. Tanto a música e o vídeo são referências alusivas ao início dessa rebelião, cultura. A temática do vídeo gira em torno de sentimentos causados pelo mesmo nos entrevistadores e as características desta subcultura típica da região, em comparação com o punk de outras cidades, como por exemplo o punk de Nova Iorque. O vídeo que escolhemos analisar aborda a temática da cultura punk, uma breve explicação, e simboliza a celebração dos 40 anos de existência desta mesma cultura. O que é a cultura punk? De uma forma muito direta, a cultura punk caracteriza-se por vários princípios, como a autonomia, o interesse por uma aparência agressiva, o sarcasmo nihilista, o radicalismo, uma atitude revolucionária. Acima de tudo, entende-se como uma forma de expressão no meio da sociedade. Esta cultura adotou vários elementos característicos, como o estilo musical, como a moda, o design e a sua associação a um comportamento social que inclui princípios éticos e políticos, expressões linguísticas, símbolos e outros códigos de comunicação. Mediante Barthes, que defende que tudo produz significado e valor e que tudo é linguagem, esta cultura punk é uma linguagem, é a expressão e encontra-se espalhada em vários aspectos da sociedade. A linguagem desta proporciona significação e transmite-se através de objetos, roupas, crenças, medos, esperança, hábitos. Ou seja, o movimento punk foi algo que se espalhou rapidamente pelo mundo. E o que associamos a este movimento são imagens e sons rápidos e confrontantes, são sons desafiantes, é o nihilismo, a raiva e a energia. A música
tem características meio que agressivas, ou seja, é meio que cantada e gritada, que servia como uma forma de libertação e ao mesmo tempo de afirmação e revolução. Como se servia de ataque ao status quo, de maneira muito direta, os que pertenciam a estes movimentos eram vistos como os vilões instantaneamente. A moda também ganhou vida própria e era essencialmente caracterizada pelas calças de gangue rasgadas e meio que ao arrastão, casacos de couro e remendos, lâminas, correntes nas calças e também crachás na roupa. Rapidamente se tornaram o código e a vestimenta associados a esta imagem punk. Tinham também os narizes e orelhas e os lábios furados e alguns usavam uma maquilhagem meio que ousada e brilhante. O cabelo muitas vezes era pintado com uma cor vibrante e espetado, que simbolizava aquela atitude meio que desafiante. Era essencialmente caracterizado como uma forma de expressão, este movimento, e a este movimento punk eram associados vários movimentos, porque havia vários grupos que defendiam e combatiam diferentes temas. As drogas também eram bastante associadas a esta cultura, na perspectiva de quem está de fora, e a verdade é que o consumo das mesmas aumentou nessa altura. No Brasil, o punk teve uma forma mais combativa que no exterior, com o regime ditatorial militar da época, que era baseado na opressão, no autoritarismo, que foram de encontro aos ideais de liberdade. Os Estados Unidos e o Reino Unido tiveram um papel importante na explosão do punk, uma vez que na América a economia, como estava em declínio e a taxa de criminalidade face às condições que se viviam aumentava, e no Reino Unido foi o mesmo, basicamente. O desemprego e a pobreza atingiram níveis sem precedentes e as tensões raciais eram ameaçadoras na altura. E assim chegamos ao fim da nossa apresentação. Para concluir, gostaríamos de deixar algumas notas e considerações acerca da realização deste trabalho. Encontramos, neste trabalho, um desafio maior e mais dificuldades do que no trabalho realizado anteriormente. Consideramos que foi um pouco mais trabalhoso analisar um objeto comunicacional de acordo com a semiose de Barthes do que com a semiose de Peirce. Consideramos que isto também se deve, em parte, pelo vídeo que escolhemos, que foi um pouco mais difícil de analisar de um ponto de vista semiótico, quando comparado com o vídeo que selecionámos anteriormente no primeiro trabalho. Ainda assim, achamos ter ultrapassado estas adversidades eficientemente e achamos ter conseguido fazer um bom trabalho de acordo com o que nos foi pedido.